Olá, eu sou a Demartini, consultora de imagem e colorista há mais de 15 anos e fundadora da plataforma Resolva Meu Look. A coloração pessoal tem como base ressaltar e favorecer as suas cores naturais. Essa cartela não é para ser um problema, e sim um guia para te ajudar na hora de fazer compras mais assertivas, tanto na roupa, quanto na maquiagem, quanto nos acessórios. Além disso, a cartela de cor pode te guiar na coloração do seu cabelo. E aqui a gente sempre vai pensar na harmonia. A gente vai harmonizar o seu cabelo junto com as cores que o Papai do Céu te deu. Mas, se você quiser pintar o seu cabelo de pink, azul, vermelho, amarelo, se joga. Até porque o seu gosto pelas cores tem muito a ver com o seu estilo pessoal. Lembre-se sempre que a coloração pessoal é um autoconhecimento. Abuse das cores que te favorecem, mas nunca se prive de usar uma cor que você gosta. Se a sua cartela de cor foi um amor à primeira vista, que máximo! Eu tenho certeza que ela vai te trazer muita felicidade. Mas, se você for que nem eu, quando recebeu a cartela não se identificou tanto com as cores, vem comigo que eu vou te contar alguns truques. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Se você recebeu essa cartela linda, que se chama Verão Claro, você tá no céu. Sua cartela é muito gostosa de se trabalhar, principalmente quando a gente está falando em roupa, porque é uma cartela que tudo combina entre si e é uma cartela muito acessível. Dedé, não quero ser acessível. Tudo bem, a gente trabalha dentro dela, mas é uma cartela que quando a gente olha para as cores, elas nos convidam até a gente comunicar mais com a pessoa que está usando essas cores. Ou seja, você, por mais que não seja uma pessoa tão comunicativa, vai estar com cores que aproximam pessoas. E quando a gente pensa no nome da sua cartela, ela é Verão Claro. E pensando que ela está dentro do guarda-chuva do verão, o sobrenome é Claro. E esse sobrenome é uma das partes mais importantes da sua cartela. O que quer dizer uma cor clara? Ela tem adição de branco. Ou seja, a sua cartela não vai ter cor escura? Tem cor escura sim, mas a maioria delas vão ter uma adição de branco. E aqui a gente começa entendendo por que a sua cartela ela é uma cartela tão convidativa. Porque as cores mais claras elas aproximam as pessoas. Na cartela de Verão Claro eu escolhi mais de 100 tons de cores que favorecem a sua beleza natural. E quando a gente pensa em cada lâmina, vocês vão ver que existe uma diferença entre a primeira, a segunda e a terceira. Por mais que isso seja até às vezes imperceptível pelo olho. Coloquem a mão de vocês aqui e vocês vão ver que tem duas tonalidades diferentes. Por que isso? Porque muitas vezes, quando a gente dá uma cartela de cor, a gente fica muito presa na cor que está exatamente feita e impressa no material. E eu queria que vocês soubessem que não é só aquela cor, a graduação dela também funciona para você. Não quer dizer que a cor da roupa precisa necessariamente ser desse tom. Ela pode ser um tom mais escuro, ela pode ser um tom mais claro. Por isso que a gente tem uma graduação do mais claro para o mais escuro, para vocês também entenderem que existe uma nuance maior. A gente enxerga mais de 10 milhões de tons de cores. Não deu para colocar tudo aqui. Aqui são as que mais te valorizam, mas a gente tem sempre os tons mais claros e mais escuros. E o que é importante eu ressaltar para vocês também? Quando a gente fala de uma cor que ela está sendo impressa numa cartela, esse material é papel. Quando a gente fala da mesma cor, o mesmo pigmento, sendo impresso numa roupa, a gente fala num material diferente. Isso aqui é tecido. E depende muito de como o tecido é feito, qual que é a trama do tecido e como que essa cor vai ser absorvida. Às vezes, quando você pigmenta tecidos diferentes com a mesma cor, por eles serem tramados diferentes e terem texturas diferentes, eles vão reagir com cores que não vão ser iguais, porque a superfície é mais importante. Ou seja, você não vai chegar na loja e ter uma cor igual, exata, mesmo tom. As virginianas que me perdoem, mas não dá, tá? Então, relaxem. Tá bem parecido, tá tudo certo. Tá quase igual, compra. Também não precisa ficar muito focada só nessas cores. Vocês podem abrir um pouquinho mais, tá? O que é legal da cartela é que
Quando você coloca uma cor perto da sua cartela, por mais que ela não esteja aqui, ela entra na cartela. Então, se ela entra na cartela, positivo. Então, ó, não tenho esse azul, mas esse azul ele entra muito mais na cartela do que nesse verde. Então, não tem problema se você também comprar esse azul. Bom, explicando um pouco melhor as suas cores. A gente sempre começa a cartela com as cores mais fáceis de vocês começarem, comprar, combinar e etc. Essas cores são cores bases que vocês podem brincar e mixar com todas as cores que vocês têm aqui. É mais fácil começar por essa parte, porque aos poucos vocês vão se acostumando. A partir dessas cores, a gente entra já nos amarelos e depois rosas, violáceos, azuis e verdes. Quando a gente chega nos amarelos, a gente vê um amarelo mais apagado. É porque você tem um sobrenome claro, ou seja, o teu amarelo, e qualquer outra cor ela vai ter mais adição de branco. Se você comparar com esse amarelo aqui, ele é bem diferente. E esse amarelo, eu acredito ser uma cor muito fácil para você combinar dentro das cores que você tem. A maioria das pessoas tem medo de amarelo. Mas eu acho que o amarelo fica lindo com o seu cinza, com o seu Fendi, com o azul, com o rosa, com muito bonito com os violáceos. Então, abuse desse amarelo. É um amarelo manteiga que te deixa muito bonita. Quando a gente parte para as cores mais intensas aqui, a gente já vem para o rosa, a gente entra para os violáceos, os azuis e os verdes. Os rosas, a gente chega até num fúcsia que funciona bem para você, mas a gente passa desde um rosa chiclete, um rosa bebê. Por você ter uma pele mais fria, então provavelmente a sua temperatura é neutra, fria. Isso quer dizer que você é mais rosada do que você é mais amarelinha. E aqui vão ter as cores que mais vão te valorizar, ou seja, você vai ter muito rosa na cartela. Diferente da minha cartela, que eu tenho muito laranja, porque eu sou mais amareladinha. Depois dos rosas, esses violáceos são violáceos mais frios, então a gente vai pensar sempre nas cores mais hortênsias do que um roxo lavanda. Depois, os azuis e os verdes, que aqui a gente cai em uma característica muito presente em quase todos os verões claros. Quando a gente fala numa cartela que tem o sobrenome claro, provavelmente o seu olho é claro. Não é uma regra, tá? Mas a maioria das vezes isso acontece. Quem tem olho claro tem que abusar desse olho e repetir esse olho nas roupas, porque esse olho fica mais potente, parece que teu olho fica mais verde, mais azul. Abusem, porque se eu tivesse um olho azul eu ia ser insuportável. Depois das principais tonalidades, a gente tem a combinação de cores para vocês. O que são essas lâminas? Normalmente, quando as minhas clientes, elas compravam uma cor da cartela, ela falava assim: Dedé, comprei esse roxo, não sei com o que eu combino. Não adianta comprar só uma cor e combinar com preto, com branco, com cinza. Aqui eu proponho a você a sair um pouco da caixinha e combinar com cores em que a gente usa o círculo cromático como base. Então a gente tem as 3 combinações, né, mais fáceis de vocês combinarem. A combinação complementar, a análoga e a tríade. Começando pela complementar, a gente diz que as combinações complementares elas são as opostas no círculo cromático. Então, toda vez que a gente fala num azul, a gente vai trazer ou um laranja ou um coral, que são as cores opostas. E eu trouxe até para vocês, em algumas lâminas, algumas cores que não necessariamente estão na cartela de vocês, mas que elas seguem essa regra de cores opostas. Então, pode ser que eu tenha adicionado uma cor mais alaranjada, que você fala, Dedé, não tá na minha cartela. Não tem problema, não é porque não tá na tua cartela que você não pode usar, é que para essa combinação ela funciona. Então, aqui a gente tem um pouquinho do coral. E aí eu fui combinando para vocês essas cores que quando a gente junta, elas ficam muito bonitas, elas potencializam e elas são cores que chamam bastante atenção. Se você não quiser chamar tanta atenção, a gente vai para a combinação análoga.
Por que não chama tanta atenção? Porque essa combinação é uma combinação que quando a gente olha o círculo cromático, ela é uma do lado da outra. Então ela não tem tanto contraste de cor. Você pode começar por aqui também. Essas combinações são combinações lindas. E eu sempre indico que você comece de pontos menores para pontos maiores. O que é isso? Começa num acessório, num cinto, num esmalte, num batom, e aí depois você vai colocando essa combinação de cores na roupa. Então você pode combinar uma blusa azul e colocar um acessório verde. Você pode colocar um batom rosado e pensar num brinco amarelo. Tudo bem, sabe? Super funciona. E eu acho que quando a gente fala de combinação de cor, a gente fala muito de prática. E essa prática a gente vai adicionando na nossa vida e aos poucos ela vai você vai se sentindo mais à vontade em combinar cor. No começo a gente combina cor em coisas pequenas, a gente vai em doses homeopáticas. Depois isso vai ficando tão normal na nossa vida que a gente perde essa barreira. E você começa a combinar tudo com tudo. E tudo bem se você não quiser combinar tudo com tudo, tudo bem se você não quiser ser colorida, mas isso vai ficar mais fácil para você. Tô falando isso porque quando eu comecei com a minha cartela, eu fui bem de pouquinho. Hoje eu já sou bem tranquila, combino roupa de cama. E eu acho que isso fica super legal e diferente e é uma coisa que o meu olhar já tá acostumado. Então, vamos por partes. Se você quiser começar, vamos com a análoga. Depois que você já tiver PhD nessas duas combinações, a gente tem a combinação tríade, que é uma combinação muito linda, que é a combinação de 3 cores no círculo cromático. É um pouco mais difícil, aqui é quando você estiver bem acostumada, ou se você quiser fazer combinações na decoração, isso aqui funciona super bem também. Sei lá, numa mesa posta. Isso funciona e fica lindo. Depois das combinações, a gente vem para a parte que eu mais amo, que é da maquiagem, a parte que as mulheres mais amam. E começando pelos lápis e delineadores. Normalmente, a gente tem sempre, em todas as cases de maquiagem, um lápis preto. Por sua cartela ser uma cartela clara, com um sobrenome claro, o preto é completamente o oposto. Então, não é uma cor que a gente indica tanto para você. Se você é verão claro, o preto ele vai ser o oposto do que te favorece. Ele vai ser tudo que te deixa mais assombreado, não tão vivo. Ele vai te pesar o olhar, vai ficar com carinha de séria. De séria ou sério. Ou seja, preto não é uma coisa que a gente vai investir tanto. Agora, como na maquiagem a gente tem várias opções de delineadores coloridos, eu sugiro que você comece com algum desses delineadores ou que você vá para um Fendi, para um azul, o que você se sentir mais à vontade, mas vocês vão ver a diferença que faz. Rímel também. O rímel preto, ele vai ser muito pesado para sua beleza. Eu indico um cinza, um pouco mais Fendi, mas eu sei que é mais difícil da gente encontrar, tá? Eu ainda uso o rímel preto, por mais que não seja o melhor pra mim, porque eu acho que é difícil de encontrar no mercado. Mas quando a gente tiver mais opções, eu vou usar muito mais um marrom do que o preto, porque ele combina mais comigo. E você que é verão claro, eu vou te indicar usar muito mais um Fendi, um acinzentado, do que o marrom, porque ele vai fechar seu olho. E como seu olho é muito bonito, a gente tem que deixar ele bem à vista. Para os batons, eu coloquei para vocês as sugestões de cores sempre para o rosado, mas a gente também pode brincar muito com as cores com um pouquinho de lilás. Não sei se isso é algo que você vai adicionar no seu dia a dia, mas eu acho que de vez em quando usar também não faz mal a ninguém. Blush, nada de blush terracota, nada de blush do Caribe, nada de blush laranja. O seu blush é rosado, ele vai ser um blush mais nude. Você pode ter um blush que tenha um pouquinho de cintilante ou não, não tem problema nenhum, mas o mais importante é que ele não fuja dessa gama dos rosados, que ele sempre tem um rosado. No máximo vai para um coral, máximo, tá? Esse blush que é muito escuro, ele vai fazer muito contraste na sua pele e isso não vai te favorecer tanto. Mas se quiser, você usa. Não indico.
Para sombras, aqui eu trago para vocês umas opções mais coloridas, então a gente tem desde um rosa, roxo, azul e o verde. Também deixei uma opção acinzentada. E se você quiser ficar numa zona de conforto, que é uma zona que funciona muito bem, é comprar uma paleta que se chama Naked 3. Ela é sucesso, funciona muito bem para todos os verões. E agora vamos para a parte dos cabelos. Pensando em cabelo, a gente vai deixar sempre a sua raiz, que deve ser acinzentada ou bem clarinha, uma raiz que ela seja mantida, porque é legal a gente sempre trazer uma conexão com a nossa sobrancelha. Mas se você quiser trazer um pouco mais de loiro para você, você fica muito bonita com os loiros platinados, os loiros mais frios que a gente diz, e não os quentes. Esses loiros mais frios, eles vão combinar muito mais com a sua beleza natural. Mas cuidado para não ficar tão acinzentado, que aí às vezes ele tira um pouco da tua vivacidade. Aí quanto mais claro a gente deixar aqui, um pouquinho mais de maquiagem a gente vai ter que colocar. E isso é gosto. Cada um usa o seu cabelo do jeito que quiser. Para finalizar, as joias. Como você é clara, sobrenome claro, a gente sempre vai indicar também as joias claras, então um rosa claro, o rosé que fica super bonito, o ouro branco ou prata clarinho e o ouro amarelo também no prata. E assim, gente, eu não acho que a gente tem que se colocar numa caixinha pra nada, mas se a gente for comprar uma joia, algo que for durar no nosso guarda-roupa, eu vou indicar pra vocês algumas pedras preciosas. Tem uma pedra que eu sou apaixonada, que se chama Turmalina Paraíba, e ela fica linda em todos os verões. É uma pedra que é só encontrada aqui no Brasil. Eu acho que já se esgotaram as minas de Turmalina Paraíba, então ela é algo que é mais difícil da gente encontrar no mercado, mas ela é uma pedra eterna. Se algum dia você for comprar uma joia para você que for durar a vida inteira, ou se você for ganhar uma, eu indico a Turmalina Paraíba. Eu sei que é bem carinha, mas vai que, né, você ganha na Mega Sena ou você participa do Big Brother Brasil, vai saber. Se não for a Turmalina Paraíba, a gente vai de topázio azul mesmo, que funciona muito bem. A safira funciona, por mais que ela é mais escura, a safira funcionaria. O quartzo rosa funciona muito bem também. Uma pedra que se chama tanzanita e as pérolas. Eternas pérolas ficam lindas na sua beleza. Eu tenho pérola, mas ela não me favorece tanto e você tem essa vantagem de ficar linda de pérolas. Use e abuse. A primeira dica é: abuse da maquiagem com as cores que te favorecem. A segunda dica é o truque do cabelo. O teu cabelo deveria ficar solto, como se ele fosse uma moldura, porque a cor, ela absorve a luz e reflete. Você sabe disso porque você já fez o teste de coloração. E quando ela reflete, se a gente tem uma moldura aqui, ela vai impedir que esse reflexo seja tão negativo se você tivesse com o cabelo preso. Por isso que é tão importante o seu cabelo estar dentro da tua cartela, dentro da tua harmonia pessoal, porque ele vai te ajudar nessa hora. Outra dica é que você use uma cor que não esteja na sua cartela ou uma cor que não te deixa tão bonita na parte de baixo. É maravilhoso usar tudo que a gente não pode na parte de baixo. Por quê? Porque na parte de baixo não tem tanta força para atingir e refletir a cor no nosso rostinho. A coloração pessoal é sempre pensada aqui da nossa cintura para cima, que é onde a gente tem esse reflexo físico. Por isso, quando a cor tá aqui embaixo, ela não consegue reagir até aqui em cima. Então, na parte de baixo, a gente tá liberada. E a minha quarta e última dica é você abusar do decote. Por quê? Quando a gente coloca uma peça numa cor que não nos favorece, se o decote é um pouquinho mais para cima, o efeito dele vai ser mais negativo, porque ele vai estar muito perto do nosso rosto. Se o decote ele é um pouco mais aberto, ele vai mostrar um pouco mais de pele, um pouco mais do seu colo, e a cor vai estar distante do teu rosto. Então, o efeito não é tão negativo. Agora, se você quiser ter as cores da sua cartela sempre em mãos, baixa o app do Resolva, que lá você consegue acessar a sua cartela de cor digital. E para facilitar ainda mais suas compras, lá você encontra uma seleção incrível de maquiagens dentro da sua cartela de cores. A coloração pessoal mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também.
Se você colocar um look com as cores que são da sua estação, use a hashtag aqui embaixo para você inspirar ou encontrar pessoas que têm a mesma cartela que a sua. Espero vocês todas coloridas por aí. Beijos!